Tira esse daí que eu vou usar esse. Muito boa tarde a todos e todas aqui presentes. Saúdo aqui o Gilson Daniel, prefeito de Viana e presidente da Amunis, essa importante entidade que está promovendo o evento. Saúdo aqui todos os eleitos e eleitas nas eleições de 2020, bem como também as pessoas que assessoram, os vice-prefeitos. Saúdo também as pessoas que estão assistindo pela internet, essa transmissão ao vivo. É um tipo de transmissão que veio para ficar, foi uma forma de tecnologia que já existia, mas agora nós estamos aprendendo a mexer mais com isso, e em alguns casos ela tem sido muito útil. Vamos falar sobre a Previdência Social nos municípios, e é um assunto que interessa não somente aqueles municípios que têm o regime próprio, a esses pode interessar mais, mas também aqui nós vamos trazer informações importantes que também são para os municípios que não têm regime próprio, cujos servidores são do regime geral de previdência social. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho um sumário do que eu vou falar. O nosso assunto é um pouco complexo, então eu não tenho tempo, no máximo meia hora. Depois dessa apresentação vai ficar disponível para vocês. Então eu vou algumas passar mais direto, não vai dar tempo de abordar aqui 100% dos assuntos, mas pelo menos a maior parte eu quero, especialmente um pouco sobre a Previdência e um pouco sobre alguns critérios que nós podemos sugerir para os gestores na forma de escolher os dirigentes de regime próprio. Já registrei, a Amunis faz um trabalho importante, quer dizer, o Tribunal de Contas, o nosso presidente, Rodrigo Chamum, que é um especialista na área de LRF, na área de gestão fiscal, falou um pouco sobre a atuação do tribunal. Vocês podem até, de certa forma, os gestores ficam meio assim, poxa, o tribunal exige muita coisa, exige muito documento, fiscaliza o tempo todo, mas saibam de uma coisa: se hoje vocês vão pegar municípios que não estão em penúria, como em outros estados tem, parte disso é fruto do trabalho do Tribunal de Contas, dessa exigência permanente que é feita, bem como também o nível dos gestores que tem melhorado nos últimos anos, gestores municipais, um conjunto, e do próprio governo do estado. Eu mesmo assisti uma palestra agora há pouco, antes do intervalo, em que foi falado sobre também o sistema que o Estado tem para, tipo, uma certidão negativa da questão estadual. Então, tudo isso faz com que todo esse controle, que os municípios, hoje vocês não vão receber numa situação que é o mar de rosas, porque os municípios têm dificuldades, têm limitações, têm muitas demandas sociais, mas, ao mesmo tempo, eles não estão em estado de penúria como estão outros municípios de outros estados da federação. Então, isso é realmente uma coisa importante e deve-se isso ao trabalho feito. Bom, indo direto ao assunto aqui, Previdência Social. Como é que está situada a Previdência Social no Brasil? Até para vocês entenderem o que é a Previdência Social. Primeiro, é o seguinte: está dentro do campo da Seguridade, que é formado por saúde, assistência e previdência. Isso vocês sabem o que é cada uma delas, mas existe um detalhe importante no tocante ao gasto público, é que a saúde, ela tem que ser acessível a todos, e ela não é contributiva. Você não precisa contribuir para ter direito à saúde, e todo mundo tem direito à saúde pública. Se a pessoa é rica ou se é pobre, ela tem que estar lá naquela fila necessária do sistema de saúde, mas o acesso é amplo. Já a assistência é só para quem dela necessita, o acesso é restrito, mas também não é contributiva. Já a Previdência Social é contributiva, só vai ter acesso a quem ela contribui, é o que nos interessa aqui.
Isso é importante registrar esse ponto, que na questão da saúde, por exemplo, se você quiser fazer no município um atendimento específico para a saúde do seu servidor público, você pode até fazer, mas o gasto que você tiver nessa saúde não poderá ser computado com aquele mínimo de 15% para a saúde. Então, é importante ter clareza em cada ramo da gestão pública daquilo que você pode gastar ou não pode gastar. Mas o que interessa é a Previdência. E na Previdência nós temos os diversos regimes de Previdência. Nós temos a pública e a Previdência privada. Isso é importante porque agora vai existir também Previdência complementar no setor público, já existe. E tem um prazo até novembro para os municípios implantarem isso. Então, o que é a Previdência? A pública é aquela que é obrigatória, onde todo mundo tem acesso. A privada, ela tem a característica de ser complementar à Previdência Pública e não tem o caráter obrigatório. A Previdência Pública está dividida em blocos. Um regime geral de previdência, que é esse administrado pelo INSS, em que todo mundo que trabalhe de maneira remunerada e não seja servidor público de regime próprio, está no regime geral. Temos o regime próprio de previdência social, que é dos servidores públicos, cujos entes têm o regime próprio, e também o regime dos militares, que é um regime próprio, mas nós colocamos de maneira separada porque tem direitos e deveres muito diferentes do regime próprio de previdência dos servidores civis. Essa é a Previdência Pública, e aquela que nos interessa é o regime próprio de previdência. Mas também tem a Previdência Privada, e ela tem dois segmentos. Uma é aberta. Previdência privada é aberta, é aquela que você pode ir num banco e fazer um plano de capitalização lá. Não vai ser tão vantajoso porque não tem contribuição patronal, tem só a sua contribuição, depende muito do rendimento que o banco te der. Muito parecido com o investimento financeiro comum. Mas tem a Previdência Privada fechada. Essa nos interessa, porque são os fundos de pensão que existem já há muito tempo nas grandes empresas privadas ou também nas grandes empresas estatais, em que o INSS, que essas empresas, os seus empregados são regidos pelo regime geral, só paga benefício até R$ 6.600, que é o limite para esse ano que vem aumenta um pouquinho. Aí, nessas empresas, o empregado contribui para o INSS até R$ 6.100, e a diferença, se ele ganha mais que isso, ele contribui para o fundo de pensão. No futuro, mas não é obrigatória essa contribuição, ele não é obrigado a participar. No INSS ou no regime próprio, que é público, você é obrigado a participar. Nesse aí é facultativo. O que ele faz? Então, ele contribui com a Previdência Complementar, e ele então passa, depois que ele se aposenta, ele ganha do INSS até 6.100, e a Previdência Complementar vai complementar para ele. Mas a Previdência depende da saúde financeira dela, porque o poder público não pode fazer aportes, não pode complementar depois aposentadorias nem nada. Depende da saúde financeira dessa Previdência privada. Agora, de uns anos para cá também, isso possibilitou que os municípios e estados tivessem. Então, o município, a partir desse ano, ele não vai poder pagar para servidores novos mais do que 6.100 de previdência, vai descontar até 6.100 e vai ter que ter uma previdência privada complementar. Mas isso, grande parte dos municípios nossos não pagam acima desse valor, especialmente para servidores novos. Outro detalhe importante para a gente ter uma diferença entre a previdência pública e a previdência privada, quais são os limites, entre o regime geral e o regime próprio de previdência, é que existem agentes públicos que são filiados ao regime geral de previdência, mesmo eles estando em um município que tem regime próprio. Quem são? Está aqui no quadro: os cargos comissionados exclusivos, os contratados temporários, quem exerce mandato eletivo, os servidores efetivos de um município que não tem regime próprio, bem como os empregados públicos, que são seletistas. Mesmo tendo regime próprio, esse pessoal está vinculado ao regime geral de previdência. E aí, estamos aqui no regime próprio. Aqui eu tenho a lista, não vou falar aqui para não perder tempo, está aqui no quadro, dos 34 municípios do Espírito Santo que têm regime próprio de previdência. Nesses, caberá ao prefeito a escolha
dos dirigentes de previdência. É claro que tem local que tem eleição, depende da lei local, mas a regra geral é o prefeito que escolhe, e é uma escolha que tem que ser bem feita. Uma observação importante aí é que tem alguns municípios fora dessa lista que eles está com a RPPS em extinção. Eles tinham regime próprio no passado, não tem mais, os empregados servidores agora são no regime geral, entretanto, ele tem obrigações a pagar do regime próprio antigo. Então, tem 2 municípios nessa situação. Tem outros municípios que os seus servidores são no regime geral, mas tem lei locais que obriga a pagar complementar a aposentadoria. Isso, inclusive, a emenda constitucional 103/2019 cortou. Então, os novos aposentados não poderão ter mais essa complementação, mas ficou resguardado o direito adquirido. Agora, dentre os municípios que têm regime próprio de previdência, nós temos 12, que é o caso da capital, e mais alguns aqui citados aqui no nosso slide, são no regime próprio, e fizeram uma coisa chamada segregação de massa. Pegaram todos os seus segurados, ativos e inativos, e segregaram em 2. O Estado do Espírito Santo fez isso também. No Estado, quem entrou até 2004 ficou no fundo financeiro. Depois de 2004, quem ingressou foi para o fundo previdenciário. Qual a diferença disso? Quem está no fundo financeiro, o município ou o Estado arrecada a contribuição do servidor, arrecada a contribuição patronal e faz um sistema de repartição simples. Com isso, ele vai pagar os aposentados daquele fundo também, que são os mais antigos, ou os que ainda vão se aposentar, mas que entraram antes, por exemplo, de 2004, no caso do Estado. E aí, o poder público vai complementar o valor, porque, geralmente, a contribuição atual mais a contribuição do patronal, elas não são suficientes para pagar tudo. Então, nesses casos aí, o município tem que arcar com essa parte. Já o fundo previdenciário, que são servidores novos, o município vai pegando esse dinheiro e aplicando, não pode usar o dinheiro desses servidores novos para pagar os servidores antigos aposentados. Ele tem que criar um fundo capitalizado. Com isso, o município resolve o problema de parte da sua massa. E a outra, ele tem que pagar os seus valores até as pessoas se aposentarem, falecerem, deixarem pensão, que isso pode demorar, por exemplo, uns 30 anos ou mais. Um detalhe importante, o conselheiro presidente falou aqui que nós temos no nosso site o painel de controle com vários dados dos municípios. E um deles, está até o link aí, são dados consolidados da Previdência Social. Isso é um dos links. Tem mais coisas, tem mais informações que a partir desse link que eu passei, vocês podem conseguir acessar. Então, basicamente, entrou no nosso site, procurou o painel de controle, você tem situação do município, não só na área previdenciária, na LRF, gastos com saúde, educação e assim por diante. E aí, um detalhe importante, se é prefeito, se está na administração municipal, quais são as suas obrigações? Aqui é um rol exemplificativo, tem muito mais disso aqui, eu coloquei apenas as mais importantes. Você tem que manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. O que é isso? Equilíbrio financeiro, lembre, com curto prazo. A cada ano você tem que ter dinheiro para pagar seus aposentados e pensionistas. Mas, usando uma simplificação, seria isso. O que é equilíbrio atuarial? O cálculo atuarial é um cálculo feito no longo prazo. Se eu, por exemplo, quero construir esse salão aqui, eu consigo fazer uma planilha orçamentária e calcular, eu tenho ideia. Agora, se eu, por exemplo, quero constituir um regime de previdência, um plano de saúde ou um seguro, por exemplo, eu não tenho ideia de quantas pessoas vão morrer, vão se aposentar, vão ficar doentes. Aí eu faço um cálculo atuarial pelas tabelas do IBGE de mortalidade, de risco e tal, e aí consigo projetar meu gasto futuro. Então, na previdência é assim também. Há uma projeção futura, então você tem que ter recurso depositado ou a receber no futuro para pagar nos próximos 30, 40, 50 anos, de acordo com cada metodologia atuarial. Então a prefeitura é responsável por isso. Mas especificamente o que ela tem que fazer no dia a dia para chegar a esse ponto?
descontar a contribuição do servidor e imediatamente repassar ao Instituto de Previdência. No caso dos servidores do RPPS. Se for do RGPS, vai passar para a Receita Federal, que isso é do INSS. Tem que pagar a contribuição patronal. Mas, além disso, tem que passar o aporte. Se você tiver um fundo não capitalizado, ou financeiro, ou seu fundo completo não seja capitalizado, você tem que pagar a diferença da folha de pagamento dos inativos. Isso é chamado aporte. Além disso, se você não tem segregação de massa e seu fundo previdenciário global não está capitalizado, você tem que pagar amortizações de acordo com a lei de amortização que você faz, que é obrigatória, para você ir atingindo o equilíbrio, em pelo menos 3 décadas. Então, isso você tem que pagar também, isso pesa muito para os municípios, o pagamento desse, o aporte já pesa, e o pagamento dessa amortização. O município é responsável também por qualquer déficit, tem que repassar os dados necessários, as informações, e também propor as leis necessárias. Propor as leis necessárias para que o município possa funcionar, o regime próprio possa funcionar, porque quem faz o projeto de lei, quem inicia o projeto é o Poder Executivo ou a Câmara. O Instituto de Previdência, ele pode mandar para a Prefeitura fazer, mas ele não tem capacidade legislativa de iniciar o processo. Quem faz é o prefeito. Se o prefeito não fizer, ele vai ser responsabilizado. Agora, aqui tem algumas dicas sobre a escolha dos dirigentes de regime próprio. Peguei uma frase aqui do poeta chileno Pablo Neruda, em que nós somos livres para as escolhas, mas prisioneiro de suas consequências. Então, saber escolher bem nesse momento, não só a Previdência, eu já vi alguns, o Gilson falou aqui para a gente mais cedo sobre a escolha, outros também falaram sobre a escolha é um processo importantíssimo. O Tribunal de Contas não interfere nas escolhas, porque isso é uma prerrogativa dos eleitos. Eventualmente, algum órgão de controle quer fazer ingerência na gestão, não deve fazer isso. Mas no caso da Previdência, por ser um assunto novo para muita gente, é importante que nós demos algumas orientações sobre isso. E aí, qual ponto? Busque informações no regime próprio local. Você tem a comissão de transição que pode fazer isso, porque você vai ter ideia da situação do regime próprio e também da situação dos seus dirigentes. Na escolha, é importante que prevaleçam critérios técnicos do que os políticos. Não que o critério político deva ser totalmente afastado. O critério político é importante também, o prefeito tem que ter alguém de sua confiança no regime próprio. Mas o critério técnico desse deve sobrepor, porque a função de dirigente do regime próprio, ela é muito técnica e não há muito espaço para atos discricionários. Então, a sua política de governo não vai ser exercida no regime próprio. Mas você tem que ter uma boa gestão do regime próprio, porque se ele for mal gerido, ele tem condição de atrapalhar a gestão. Então, no fundo, a ideia é essa, indo no português claro, você tem que fazer uma forma daquilo não atrapalhar a gestão, de ser algo que colabore com a gestão, e não atrapalhe dando problemas, você perdendo investimentos federais e tal. Então, essa escolha, importante, critérios técnicos, o gestor tem que ter um conhecimento amplo, lembrar que a legislação local pode definir critérios diferentes. O Vitória, por exemplo, exige que o presidente do Instituto seja um servidor com no mínimo 10 anos de casa. Tem local que o prefeito nomeia e a lei fala que depois de nomeado, a pessoa fica o mandato todo. Então o prefeito nomeia e não pode tirar na metade do mandato. Isso depende da lei local. Tipo são hoje as agências reguladoras do Brasil, que tem uma coisa chamada mandato. A pessoa só vai perder o caso numa situação de improbidade, mas por ato discricionário o prefeito não pode voltar atrás. Nesse caso a escolha tem que ser muito mais bem feita, porque os outros casos você pode até trocar, nesse caso você não pode. Depende da lei local, então consulte a lei local. A lei federal também, a lei 9717, que é a norma geral de previdência, é que aqui hoje não dá para tratar do assunto como um todo. Na Previdência nós temos a Constituição, o artigo 40, alterado pelas emendas da reforma, e abaixo dela tem a lei 9717/98, com várias alterações, e numa delas ela estabelece critérios, tem que ter ficha limpa, tem que ter curso superior, e alguns critérios desses são válidos também para a escolha dos conselheiros de administrativo e conselho fiscal.
Mas aí cada local tem sua lei também, que estabelece um mandato, e estabelece também, não é o prefeito que escolhe todos, porque alguns vêm do sindicato, da associação de aposentados, aí vai depender da lei, mas essas pessoas têm requisitos. Inclusive, quem estiver no comitê financeiro tem que ter formação necessária de investimento financeiro. O Instituto tem que ter pessoas com essa formação. A escolha não é só do presidente, tem os demais dirigentes. Então, por exemplo, se o prefeito vai trocar o presidente, e é normal, porque na troca de mandato você troca, talvez seja importante manter um ou outro dirigente mais técnico para dar continuidade ao trabalho. Então isso, e mesmo se ele troca o dirigente, é importante colocar alguém que conheça do assunto, que o assunto não é simples. Você não tem no Brasil muitas pessoas, por exemplo, se o prefeito quer colocar um secretário de finanças, alguém que é secretário estadual de finanças, já atuou no estado, pode vir para o município, é muito parecido algumas coisas, exceto na receita, mas a despesa é muito parecida, mas na previdência tem que ser alguém que entenda do assunto, é realmente um assunto muito específico. A pessoa então tem que conseguir cumprir as obrigações, né? Enviar para o Tribunal de Contas os atos de pessoal, prestar contas, agir com probidade, uma série de exigências que tem que ter. Bom, feito isso, então essas são as dicas gerais para você, prefeito, prefeita, ou secretário de administração, que vai, geralmente o prefeito delega para o secretário de administração para acompanhar. É importante a prefeitura ter alguém, além do instituto, ter alguém diretamente que acompanhe para verificar como é que está o instituto no dia a dia, né? Então essa é a escolha. Mas agora tem outro ponto, que é a reforma da Previdência, especialmente as medidas obrigatórias. Não adianta chover no molhado, a gente sabe que a reforma da Previdência foi uma coisa necessária, o Tribunal de Contas trabalhou muito a favor dela, aqui a federal, nem tanto porque a federal é dos deputados federais, mas a estadual, nós incentivamos o poder público estadual que fizesse a reforma da Previdência, necessária, mesmo que para a gente, enquanto conselheiros, somos servidores estaduais, aumentou o nosso tempo de aposentadoria. Mas nós entendemos que é melhor nós trabalharmos mais, mas termos mais garantia de aposentadoria. Não adianta nada o servidor público querer trabalhar menos e no futuro não ter garantia de aposentadoria. Ou então o município ter que no futuro gastar 100% de sua receita com o servidor público. Isso é incompatível. O município precisa pagar bem o seu servidor, mas precisa também prestar vários serviços públicos, né? Então, é importante ter esse equilíbrio entre receita e despesa, entre gasto com servidor e gasto com investimentos. E um detalhe também é que a reforma da Previdência prejudicou muito mais o empregado da iniciativa privada, porque é muito difícil alguém manter um emprego com 62 mulher e 65 anos homem, no setor privado. Mas no setor público tem uma coisa chamada estabilidade no emprego. Então, de certa forma, o prejuízo para o servidor público foi pequeno em relação ao prejuízo da iniciativa privada, para o setor privado. Então, a gente realmente trabalhou nisso. Agora, ela não valeu para todo mundo, valeu só para a União. Foi um erro lá do Congresso, infelizmente. Isso está causando uma balbúrdia danada, uma diferença muito grande entre um estado e outro, entre um município e outro, das regras, que cada um vai poder adotar suas regras próprias com alguns limites. Agora, existem as medidas obrigatórias, isso é importante. E um detalhe, a última linha aqui, a reforma constitucionalizou o CRP. O que é CRP? É um certificado que o município tem que ter para garantir o acesso às verbas federais, as verbas voluntárias, não é a transferência de IPI ou de ICMS estadual, não. São os convênios, os empréstimos, os avais que a União tem que dar quando você pede um empréstimo num banco, nacional ou internacional, uma série de coisas. Então, nesse caso, isso agora está na Constituição. Município que, no artigo 67, 13, não cumpriu as regras do regime próprio, a União é proibida de passar recurso voluntário. Vai valer a partir de janeiro. O Ministério da Economia prorrogou isso. Então, a partir de janeiro, a alíquota mínima de 14% é um dos pontos que tem que ser aprovado. Aqui eu explico direitinho, vai ficar com vocês essa apresentação. Então, a alíquota mínima é um ponto a ser aprovado. Não pagamento de benefícios temporários pelo regime próprio. O regime próprio, o Instituto, não pode pagar mais auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade.
o servidor continua com direito, mas quem paga é o município. A Previdência Municipal vai pagar apenas a aposentadoria e pensão. Essa medida não é difícil de aprovar. O que é difícil de aprovar nas câmaras é a alíquota mínima, porque, claro, envolve aumento de alíquota. Há geralmente um movimento dos servidores contra, mas não tem jeito. O município tem que fazer. Tem outros itens aí que também vale para os estados e municípios. Tem um detalhe que interessa a quem tem regime geral: rompimento do vínculo. É que antes o município tinha um servidor efetivo no regime geral, ele se aposentava no INSS, mas continuava trabalhando na prefeitura. Então a prefeitura não conseguia renovar seu quadro. Agora, se ele aposentando lá, ele rompe o vínculo. Então isso mudou e isso impacta, por isso que eu falei, municípios que têm regime geral de previdência. Também, quem tem regime geral não vai poder mais migrar para regime próprio. Está proibida a criação de novos regimes. Também interessa aqui, essa aqui, primeira, a todos os municípios. Não pode mais incorporar vantagem temporária. Muito do déficit previdenciário que vai ter na capital, no estado, nos municípios maiores, vem de uma época que não tinha contribuição e fizeram na década de 80 uma série de abusos, que era bom para o servidor da época, mas isso está repercutindo agora. A pessoa ficava um mês num cargo comissionado, ele era efetivo, ganhava R$1.000, ficava um mês num cargo, ganha 10 mil, e levava aqueles 10 mil para a vida toda. Isso é um troço assim, aconteceu demais, gerou super salários. Nós somos a favor que o servidor ganhe bem, mas não fazer essas tramóias que geram impactos futuros. Isso é pior que um escândalo de corrupção, porque isso são 30, 40, 50 anos que o poder público, e somos nós, os contribuintes que pagam isso. Então é uma situação que tem que ser, então a nova emenda restringiu isso. Então tem várias outras coisas aqui. O município está com déficit atuarial, ele tem condição também de cobrar mais dos aposentados, é possível. São medidas dolorosas, difíceis de ser implantadas, mas em alguns municípios pode ser a única alternativa. Extinção, você quer extinguir o regime próprio? É possível. Não vai valer tanta pena, você não vai economizar muito não. Mas no artigo 34 da emenda 103 explica aqui quais são os critérios, as formas para extinguir o regime próprio do município. 2020, hoje saiu notícia que alguns municípios ainda não conseguiram aprovar as medidas obrigatórias, principalmente a alíquota mínima, por questões de dificuldade política. Mas temos apenas 7 municípios que não conseguiram. Parecia no início que a maioria não ia conseguir. No Brasil, somente uns 25% dos municípios conseguiram implantar. No Espírito Santo são mais de 80%. Então, de certa forma, o Tribunal de Contas, junto com a Munis, junto com a CIP, que está aqui presente, o Wilson, presidente da Associação Capixaba de Previdência, junto com a Associação de Vereadores das CAMVs, das Câmaras Municipais, fizemos em março um pacto pela prova dos 34 municípios, pegamos uma assinatura de presidente de Câmara, de prefeito, dos institutos de previdência, foi feito um pacto em prol da aprovação. Depois complicou um pouco por da pandemia, foi difícil para todo mundo, mas chegamos ao final do ano faltando 7 municípios que vão ter que agora ou em janeiro aprovar isso, porque se não aprovar, o município fica sem as suas verbas, as transferências voluntárias. Então, acredito que foi importante esse trabalho feito, desenvolvido desse ano. Também isso tem relação com o trabalho que o Tribunal de Contas tem feito com os vereadores também nos últimos 5 anos, que não era feito mais só com prefeito. Fizemos há 4 anos atrás um grande encontro orientando os vereadores, inclusive aqui tem um link para você que quer aprender um pouco mais sobre como funciona a Câmara Municipal, se você quer passar para os vereadores da sua cidade, ou mesmo o prefeito, ou o assessor que vai designar, assim como eu falei, tem que ter um assessor na prefeitura para acompanhar o processo do regime próprio. É importante também ter um assessor parlamentar. Então, nesse link aqui, que vai estar, só vocês, depois a Munis pode disponibilizar para vocês, nesse link tem uma palestra que eu dei há 4 anos atrás, que está atual ainda, que eu explico com detalhes como funciona a Câmara Municipal.
o projeto de lei, como é que tramita, né? Isso ajuda muito para quem quer conhecer, quer se relacionar com a Câmara Municipal ou quer atuar como assessor ou vereador na Câmara. Curso de capacitação também está no nosso site sobre vereadores. E aqui uma fala enérgica que o presidente do nosso tribunal, início do ano, um evento de vereadores, ele falou: olha, é importante que os municípios façam a reforma, que aqui são as medidas obrigatórias, tem que fazer, não tem jeito. Agora, de maneira opcional, pode-se aumentar a idade mínima nos municípios, e isso, alguns municípios só sobrevivem se melhorar isso. Hoje nós temos, dos 34 municípios, 6 municípios com a situação mais crítica. Um que já fez a reforma, que é São Gabriel da Palha. Mas seria importante que todos os municípios fizessem a reforma de maneira mais ampla. Não é fácil fazer, mas é uma situação que, para a sustentabilidade futura desses municípios, é essencial. Por último, aqui meu tempo está esgotado praticamente. Falar rapidamente, cuidados com a admissão de pessoal e folha de pagamento. Atos de pessoal. Todo ato de pessoal que você faz, admissão de servidores, você tem que mandar um a um os processos para o Tribunal de Contas. Agora, tem um sistema que recebe isso, um a um. E isso é para todos os municípios, tendo ou não tendo regime próprio. Para os que têm regime próprio, tem que mandar também os atos de concessão de aposentadoria. Esses não têm um sistema próprio, mas tem que digitalizar. Tem 2 instruções normativas aí que eu estou citando aqui no slide, e que elas disciplinam esse envio. Caso o município não faça, ou o regime próprio não faça, pode levar multa por se mandar atrasado ou simplesmente não mandar. Então, cuidado com isso, atos de pessoal tem que mandar para o Tribunal de Contas. O outro ponto, não menos importante, é cuidado com a folha de pagamento. Olha bem, existe aqui até a norma aqui que obriga que você mande os dados da folha de pagamento para o Tribunal de Contas. É algo que está funcionando há pouco tempo, para que nós possamos fiscalizar melhor sobre as gratificações, sobre uma série de coisas que são pagas. Você colocou, por exemplo, um contratado temporário lá, nessa folha de pagamento, tem que ter uma justificativa para isso. Então, o tribunal está fiscalizando. Agora, o importante aqui é que o prefeito, ao assumir, designe também pessoas de confiança para cuidar da folha de pagamento. É muito comum pessoas se oferecerem para ajudar o prefeito, servidores, né? Mas com a intenção, muitas vezes, de inserir, seja na legislação, vantagens assim ilegítimas, ou mesmo direto na folha de pagamento. É muito comum, de vez em quando, aparecer servidores ganhando gratificações que eles não tinham direito. E isso pode gerar dor de cabeça para o prefeito no futuro, para o secretário de administração, e vai gerando dano erário. Tem que pagar bem, tem que pagar, mas tem que pagar de acordo com a lei, e que a lei seja constitucional. Então, importante mandar para o tribunal os dados da folha de pagamento, e o gestor tomar cuidado, porque é um local que dinheiro sai pelo ralo, então tomem cuidado com isso. Outro detalhe é que a admissão de novos servidores efetivos, nesse momento que nós estamos vivenciando, dessa crise econômica e política que já dura mais de 5 anos, tem que ser feita com muita moderação. Então, tem que ser feita com muita moderação, só nos casos realmente excepcionais, porque senão você vai comprometer o futuro do município. Resumindo aqui, agora é o último slide. Escolha bem, acompanhe, tome cuidado, fazer as reformas obrigatórias para os 7 municípios é fundamental, mas também é importante fazer a reforma completa, embora seja difícil. Cuide bem da folha de pagamento, coloque também, é importante que na prefeitura, é importante aproveitar o servidor local, mas para algumas questões mais sensíveis, para dar opinamento, é importante você ter um assessor que não seja servidor local, para opinar sobre as questões de servidor também, porque um servidor local pode te induzir a erro, é um cuidado que nós orientamos. O Tribunal de Contas, o nosso site tem informações muito relevantes, da jurisprudência, uma série de coisas. E nós temos, no seu celular, você pode colocar o aplicativo do Tribunal de Contas. Vai na loja lá,
Play Store, as lojas do celular, né, que você baixa aplicativo, TCE-ES. Lá tem um aplicativo que facilita você acessar o site. Você pode ver a sessão ao vivo, pode ver processos que estão em pauta. É algo assim que é muito relevante, tem muita informação importante para melhorar a gestão dos municípios. Pessoal, obrigado aí, espero que eu tenha contribuído um pouco com a formação desses novos prefeitos, né, do nosso estado. Muito obrigado.